Salve nação Chefera, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui de cara limpa, com um cenário diferente, com uma iluminação diferente e a câmera também um pouquinho diferente, porque eu queria conversar com vocês sobre algo um tanto quanto especial. Eu queria falar com vocês sobre suplementação. Eu sei que lá no Instagram a gente não tem muito tempo hábil para conversar sobre temas de uma maneira mais longa, e é justamente por isso que eu tô trazendo esse novo formato aqui pelo YouTube. Quando a gente pensa em suplementação, o que a gente tem que pensar? Ela deve ser vista como algo adjuvante. O que significa isso? Algo que vai complementar, que não vai ser o principal no nosso treinamento, no nosso enfoque ali dentro do plano dietético e até mesmo como a gente pensa em performance, tá, pessoal? E por quê? Porque muitas das pessoas que nos seguem são iniciantes dentro da musculação, do esporte no fisiculturismo, e o que as pessoas pensam é que a suplementação, o uso e abuso dos esteroides anabolizantes é o que vai ser responsável pelos grandes resultados, quando na verdade isso serve para potencializar. O que a gente vai pensar, né? Que a suplementação ela vai vir após a tríade, que eu sempre falo que na verdade forma até uma pirâmide, né? A gente tem a base da pirâmide e a gente tem o topo, né? O que seria as bases, né, dessa pirâmide? As bases, vamos pensar que é uma pirâmide de 3 pontas, né? Então as bases seriam o descanso, que seria no mínimo 6 a 8 horas ali de descanso, né? Que seria o sono por dia, para que você consiga repor enzimas, para que você consiga produzir os hormônios que estão de acordo com o ciclo circadiano, para que você consiga realmente produzir ali, por exemplo, alguns neuropeptídeos, neurotransmissores em quantidades adequadas para o funcionamento do seu organismo, correto? Certo? Então a gente chama isso de homeostasia, né? A homeostasia basicamente é um equilíbrio do nosso corpo e a gente consegue isso através de o equilíbrio da dieta com o descanso e também com o treinamento, né? Então vamos lá. O que a gente tem que pensar? No mínimo 6 a 8 horas de sono por dia. E quando a gente fala já de treinamento, o que a gente vai preconizar? Os artigos eles são muito divergentes, né? A literatura científica ela é muito divergente quanto a uma quantidade exata. O que a gente sabe é que existe um benefício claro acima de 20 séries por semana de um grupamento muscular em específico ou parte deste grupamento muscular. Isso significa que se você distribuir o seu deltoide em porção anterior, lateral e posterior, claro, a gente tem nomes técnicos para isso na anatomia, né? Porção acromial. Voltei, pessoal, tive que fazer um pequeno corte aqui, mas a gente tem alguns pilares, né? E esses pilares, eles têm que ser todos eles satisfeitos de uma forma em que a gente tem equilíbrio, né? Que é a homeostasia, que a gente chama, né? Então, quando a gente pensa naquele tripé, né? Aquele triângulo, né? Uma pirâmide mesmo, que vai nos auxiliar desde a base ali de 3 pontas até a gente chegar no ápice, que seriam os resultados, que a gente tem que ter como pensamento fixo é que a gente precisa ter um descanso ali de 6 a 8 horas por dia, que a gente precisa ter realmente ali uma alimentação adequada e um treinamento adequado. Como eu estava falando da parte do treinamento, a literatura ela é muito divergente, né? Então a gente vai ter vários artigos apontando para várias coisas e o que a gente tem de mais certo existe um benefício claro acima de 20 séries por semana de um treinamento de um certo grupamento muscular, né? E isso vai fazer com que a gente entenda isso de qual forma, né? Então, que nem eu estava dizendo, se a gente distribui o nosso deltoide em 3 porções, né? Como tem os nomes anatômicos, como tem a parte acromial, né? A parte clavicular e a parte escapular, a gente também tem alguns outros nomes, né, anatômicos para essas porções que a gente chama na academia basicamente de anterior, medial e posterior, né, ou porção média, enfim. Como que a gente vai utilizar isso, né, baseado naquela literatura científica que eu citei para vocês. Então a gente vai pegar ali um volume de 20 séries por semana para cada parte desses músculos, né? E grupamentos maiores também a gente pode dividir. Vamos dizer ali, por exemplo, perna, né? Perna a gente vai dividir, principalmente ali na coxa, né? A gente vai falar posterior e quadríceps, né? Quadríceps a gente vai tratar de uma forma e posterior de outra. Mesmo que existam alguns exercícios, né? Principalmente aqueles multiarticulares, né? Como agachamento, o sumô, vários deles vão ativar ao mesmo tempo quadríceps e glúteo. Então a gente vai poder fazer ali alguma contabilização um pouquinho diferente do que a gente vê convencionalmente, né? Então convencionalmente a gente está acostumado a contar uma série para um exercício, mas aqueles multiarticulares, a gente entendendo um pouco mais da biomecânica envolvida, a gente consegue, por exemplo, ao fazer um agachamento sumô, contar uma série de glúteo juntamente com o que a gente está contando para quadríceps, por exemplo. Então a gente consegue fazer essas pequenas variações, tá? Então vamos lá, a gente pegou um grupamento, vou colocar aqui agora o peitoral. Se a gente quer trabalhar peitoral, a gente vai colocar 20 séries por grupamento.
né, por parte dele. Como que a gente pode distribuir o peitoral? A gente sabe que o peitoral maior, principalmente esse músculo aqui que a gente visualiza, tem o peitoral menor que está um pouquinho mais profundo, a gente tem outros músculos ali também que vão compor essa junção da nossa caixa torácica, mas a gente pensando em peitoral maior, a gente consegue ter uma visualização bacana, tá? E a gente tem quais porções? A porção external, né, que está bem aqui nesse ossinho do meio, que a gente chama de externo com S, não com X, né? E o que a gente vai pensar? Tem a porção clavicular, né, que é a porção mais alta, e a porção inferior, que é o que dá o desenho do peitoral. A gente tem vários exercícios, só que a incursão funcional de cada músculo ela é diferente de acordo com o sentido das fibras. Existem, né, alguns tipos de exercício que são capazes de dar ênfase em certas regiões. Então a gente sabe que, por exemplo, o supino declinado é um que tem uma maior excursão funcional quando a gente pensa numa ativação geral, global, do nosso peitoral maior, né? Então ele vai ativar a parte aqui central, a parte external, vai ativar também um pouco a região de cima e a região de baixo, né? Existem outros exercícios, eu não vou entrar aqui no mérito de cada um deles, que vão ativar cada parte. A gente tem, por exemplo, o press around, né, que a gente puxa ele lá de cima e põe até aqui embaixo, ou de baixo para cima, em que a gente vai pressionar, né, o nosso peitoral para a região external. Então a gente vai ter um pico de contração muito alto, né? A gente chama até mesmo de um pico de contração máxima, justamente porque a gente está passando aqui da linha média com o nosso braço, né? A linha média seria a linha external, a gente passando isso e pressionando, vindo de cima para baixo, por exemplo, a gente consegue uma contração muito forte, né? Então a gente vai pensar por parte de cada músculo, a gente vai colocar 20 séries semanais, então 20 séries para deltoide anterior, 20 séries para medial e, né, o médio, enfim, e para a parte posterior dele a gente vai pensar pelo menos mais 20 também. Então é um volume de treino alto, mas é um volume de treino que funciona. A gente sabe que a literatura científica nos dá respaldo para conseguir dizer que isso realmente é aquilo que vai trazer resultado, né? A partir disso, a gente tem que pensar descanso, treino. Que falta um detalhe, né? E que detalhe é esse que vai ser, inclusive, um dos maiores definidores de sucesso, porque se você errar aí, você erra em todo o resto, tá? Não adianta fazer um baita de um treino, descansar bem e não ter uma dieta alinhada. Pois é, pessoal, a ingestão de alimentos, ela é extremamente importante para que a gente consiga, né, ter essa homeostasia que eu venho tanto falando aqui nesse vídeo para vocês. Então, a partir do momento que a gente consegue alinhar esses 3 pontos, alimentação, que é a dieta, com o descanso e o treinamento efetivos, a gente consegue fazer um plano longitudinal que vai englobar todos os campos que a gente precisa, né, dentro da musculação para que a gente tenha sucesso e resultados, né? E daí, quando a gente pensa lá no finalzinho da pirâmide, né, eu vou até colocar um desenho para vocês da pirâmide toda vez que eu estiver falando disso, uma pirâmide de 3 pontas, e aqui em cima estão os resultados. Onde que a gente pode potencializar isso, né? Como que a gente vai dar uma catalisada pro pessoal da química, né, nesses resultados? Aí entra a suplementação, pessoal, né? Então a gente tem uma dieta bem regrada, a gente quer crescer, quer ganhar músculo, então a gente vai fazer um superávit calórico, a gente vai consumir mais calorias do que a gente é capaz de gastar com o nosso organismo, que a gente chama isso de taxa metabólica basal. Existem vários exames hoje, calorimetria indireta, a gente tem a impedância bioelétrica e vários testes que a gente faz para conseguir mensurar o mais próximo, né, da nossa taxa metabólica basal. E a partir disso, se você consumir mais, você tende a ganhar massa. Se você consumir alimentos com qualidade, um percentual bom ali, condizente com o seu treinamento, você consegue ir ganhando massa muscular gradativamente. E é claro que é impossível você ganhar massa magra sem ganhar um pouquinho de gordura, então um pouquinho você vai acabar ganhando, né? E você vai ter o déficit calórico. O que é o déficit calórico? Basicamente, você tem a sua taxa metabólica basal, se você subir ela, você está ganhando massa, se você descer ela, essa linha, você está perdendo massa. Mas se você perder essa massa, dependendo do percentual em que você está diminuindo a sua taxa metabólica basal, né, no caso a ingestão abaixo dessa taxa metabólica basal de alimentos, vai fazer com que você acabe emagrecendo. Você vai degenerar a sua reserva energética do organismo, que a gente chama popularmente da gordurinha, né, o tecido adiposo que está ali, sendo uma fonte de energia. O nosso organismo ele estoca aquilo para que a gente eventualmente, caso não tenha uma alimentação adequada, tenha de onde tirar energia para a gente funcionar normalmente. Então é isso que acontece. O emagrecimento ele tem que ser gradativo para ser saudável, até porque se você
desce demais dessa taxa metabólica basal, você vai acabar também degradando muita massa muscular. Então não adianta nada você construir um shape bacana e lá fazer um super cutting muito agressivo, que você vai desenvolver uma compulsão alimentar, você vai ficar com muito estresse. E além disso, e se a pessoa tiver algum risco ali para desenvolvimento, digamos, do diabetes tipo 1, ou se for diabético tipo 1, pode chegar a ter uma cetoacidose diabética, o que é muito grave. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de dieta muito agressiva. O ideal é que você faça ali um percentual entre 10 a 20% de déficit calórico em relação à sua taxa metabólica basal, e assim lentamente você vai degenerando essa gordura, esse tecido adiposo, e vai emagrecendo com mais saúde, né? Que é o que a gente sempre vai prezar aqui dentro da nossa musculação e dos nossos resultados. Então, basicamente a gente tem esses 3 pontos que vão chegar no nosso resultado. E onde é que entra a suplementação? Bom, a suplementação, como eu falei, é ela que vai potencializar tudo isso. Então vamos dizer que você precisa consumir 200 gramas de proteína por dia, né? Se você precisa consumir essas 200 gramas de proteína por dia, é difícil, né? Vamos dizer ali que o frango a cada 100 gramas tenha 20 gramas de proteína. Então, para você conseguir essas 200, você ia ter que consumir 1 kg de frango por dia. Isso às vezes não é viável para muitas das pessoas, até pela questão monetária, né, o dinheiro, mas também é difícil você ficar comendo 1 kg de frango, 1 kg de carne todos os dias. Então, existe o whey protein, por exemplo, que é a proteína derivada do soro do leite, em que a gente consegue pegar isso, né, e consumir de forma líquida, um gostinho mais palatável, vem um docinho ali no nosso paladar, e isso é muito interessante. Né? Então, a partir do momento que a gente consegue adicionar algumas estratégias nutricionais, utilizando, né, alguns recursos do pessoal da nutrologia, né, que é uma área médica que principalmente trabalha com a suplementação, com a medicina mais integrativa, né, visando entender um pouco mais cada parte do seu ser para que você consiga viver nessa homeostasia que eu venho falando, a gente vai acabar chegando nesses pontos, né? Então a gente tem o whey protein, a gente tem outros suplementos que são de uso crônico, que podem ajudar a gente a ter uma melhor performance, como a creatina, que é uma das mais fundamentadas, beta-alanina, que ela vai agir principalmente ali retardando a nossa fadiga periférica, né, que a gente fala que é principalmente a questão relacionada com a liberação de íons H+, que a gente popularmente antes falava de forma errônea, relacionando diretamente com o ácido lático. Hoje a gente já sabe que são os íons H+, e outros metabólitos, né? E a gente sente, né, o ácido lático como que é a queimação, mas não necessariamente aquilo fosse a fadiga, né? Aquilo é, na verdade, um subproduto, né, da produção de energia anaeróbica, né, sem a utilização de oxigênio. E assim a gente vai indo, né? Então a gente tem a beta-alanina, a gente tem a creatina, a gente tem o whey protein e tem outros suplementos que podem ser utilizados dependendo da demanda de cada pessoa. Por isso que é interessante a gente individualizar. Se eu chegasse aqui e passasse uma dieta para você nesse vídeo, eu estaria fazendo algo errado, porque cada indivíduo é um indivíduo. Eu preciso saber sua taxa metabólica basal. Para passar um treino para você, eu preciso saber o nível de treinamento, a complexidade dos exercícios que eu posso passar, a carga. Então tudo isso influencia. Se você for ver, né, quando você gasta calorias no treino para você fazer as repetições, tudo isso está envolvido. A carga, o tempo de execução, o tempo de descanso, também o tempo sobre tensão, que é o que a gente sempre preconiza, o tempo máximo sobre tensão, não só na contração. Então tem várias coisas que a gente tem que pensar aí, inúmeras variáveis que a gente vai acabar colocando em pauta para fazer uma avaliação longitudinal de uma pessoa, de um paciente, né? Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês é isso, que vocês entendam a importância do básico bem feito, um descanso, um sono bem dormido, né? Você ter ali também a parte da hipertrofia que acontece durante o sono. Então, quando a gente está se recuperando, é onde existe o processo de hipertrofia. A gente faz a lesão do músculo, que a gente chama de microlesões, enquanto a gente está treinando, puxando ferro. A partir do momento em que a gente está descansando, é o período em que aquela inflamação ela vai se resolvendo e a ingestão de proteína que a gente fez na dieta vai ser utilizada para a gente recuperar, gerar hipertrofia, que é aquele processo de aumentar o volume daquele músculo, a unidade de sarcômero. Em alguns casos, né, principalmente o pessoal que utiliza os esteroides vai ter também o número de mionúcleos e células satélite, entre outros, que não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas a gente consegue ir aumentando essas unidades aí musculares, né, a partir da hipertrofia. E quando a gente faz a dieta também balanceada, consumindo, né, proteína adequadamente, carboidratos e gorduras também, que são outros macronutrientes muito importantes, a gente vai acabar chegando ali na homeostasia e conseguindo aos poucos e construindo um shape.
Pensem que a construção de um corpo bacana, ele demora anos para que isso aconteça. Às vezes 5, 10, 15 anos para que você consiga um corpo realmente legal. Então não pense no agora, não seja imediatista, não haja por impulso, não fique utilizando substâncias sem uma orientação médica. Faça tudo de acordo com o que deve ser, respeitando o tempo de cada etapa. Se você aprende a gostar e aproveitar, né, cada fase do seu corpo, cada momento em que você está ali vivendo dentro da musculação, fazendo amizades, curtindo o treino, aí aquilo se torna um estilo de vida que é saudável, que é legal, interessante, e você, por consequência, vai ter um corpo bonito, estético, né? O verdadeiro shape fera. Então, o que eu queria falar com vocês por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal. Ficamos por aí.